Então, a leitura de preparo, a gente vai usar a leitura do estudo, que é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico, e a mensagem é a 111, Sublime Recomendação. E Emmanuel pega um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19, para fazer essa interpretação, trazer essa orientação para a gente. E essa passagem do Evangelho de Marcos diz o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado, que recuperara o equilíbrio, ao toque de seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos. Aqui foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo, em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Então, essa é a nossa leitura de preparo. E agora a gente vai fazer a nossa prece. Convido aos irmãos, então, para que a gente possa unir os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos sentimentos, e elevar a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita bondade. E nesse momento agradecer ao Pai pela oportunidade de mais um dia nessa vida, mais um dia nessa jornada material. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, conectados, mesmo virtualmente, mas estamos aqui juntos para estudar o Evangelho, para estudar a doutrina espírita, que tanto nos auxilia nessa nossa jornada de crescimento e transformação íntima, em reforma íntima. Agradecemos imensamente a essa doutrina abençoada, que tanto nos auxilia nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Nesse momento também agradecemos aos nossos benfeitores amigos, nossos guias e mentores, que estão sempre conosco, nos inspirando o bem, o amor e a caridade na nossa jornada. E pedimos ao Pai que possa abençoar a todos nós que aqui estamos conectados, aqueles irmãos que não puderam estar conosco nessa noite, e todos os companheiros que estão ligados conosco neste momento, espiritualmente, ou nos nossos lares, que todos possam ser abençoados, amparados pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, e que essa espiritualidade amiga possa continuar nos inspirando paz, serenidade, para que a gente possa continuar trilhando a nossa jornada da melhor maneira possível. Pedimos a Deus que abençoe todo o nosso planeta com bênçãos de saúde e paz sobre todos. Que assim seja, Senhor, fique conosco. Então, meus irmãos, boa noite, quem foi chegando, Júlia, Cida, Silvia, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, nosso estudo da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, a mensagem é 111, Sublime Recomendação. A gente fez a leitura de preparo usando essa mensagem, e agora a gente vai refletir um pouquinho juntos aqui no que Emmanuel trouxe para a gente de informação, de orientação, né, de ensinamento, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. O bacana, né, da gente estudar a doutrina espírita, da gente buscar essas orientações na doutrina espírita,
não é a gente acumular informação e acumular conhecimento, né? Esse intuito da gente estar sempre estudando, sempre buscando essas informações, é que a gente possa ir colocando em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Para que realmente essa prática, essa ação, essa atitude possa nos ajudar na nossa transformação e na nossa reforma íntima, que é o nosso objetivo maior. Isso que a doutrina espírita nos traz, né? Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Então, a gente vai pegar primeiro, para a gente entender essa mensagem que Emmanuel traz para a gente. Ele pegou lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 19, esse pequeno trecho que Jesus ditou, né? Falando, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Só que se a gente ficar só nessa parte, só nesse trecho aqui, a gente acaba não entendendo, não compreendendo o enredo todo da história. E essa história, na verdade, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, é uma passagem muito interessante, onde Jesus ele realiza uma cura, a cura de um endemoniado, só que a história toda ali ela é muito interessante e traz para a gente alguns detalhes importantes. E eu vou pedir permissão para vocês para eu ler essa passagem do Evangelho, para que a gente não perca esses detalhes que são tão ricos para a nossa compreensão, para o nosso entendimento dessa mensagem que Emmanuel traz para a gente. Então, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20, ele narrou uma passagem muito interessante, que ele diz o seguinte, e foram para o outro lado do mar, para a região dos Gesarenos. Tendo ele saído do barco, imediatamente, tendo Jesus saído do barco, imediatamente veio ao encontro dele, saído dos sepulcros, um homem com espírito impuro, que tinha morada nos sepulcros e nem concorrente, ninguém mais podia amarrá-lo. Por ter sido amarrado muitas vezes com grilhões para os pés e correntes, por ter sido despedaçado por eles, as correntes e ter sido estraçalhado os grilhões para os pés, ninguém era capaz de domá-lo. Então, olha só a condição desse irmão, né, que estava ali diante de Jesus naquele momento. Jesus, então, ele foi neste lugar, no país dos Gesarenos, como eles dizem aqui. Chegando nesse lugar, um homem, de longe, já avistou Jesus descendo do barco. E esse homem correu até Jesus. Só que eles narram para a gente, o Marcos narra para a gente, que a situação desse irmão, desse homem, era deplorável. Porque aquele irmão ele estava tão adoecido mentalmente que ele morava em umas cavernas, em uns sepulcros. E lá ele tinha sido já amarrado, acorrentado, e ninguém mais conseguia segurar, que até as correntes ele arrebentava, até as amarrações ele conseguia quebrar, ele conseguia se soltar. Olha a condição de sofrimento, de adoecimento mental desse irmão. E esse irmão, olha só, ele chega perto de Jesus e ele diz o seguinte, e durante toda a noite e dia estavam nos sepulcros e nos montes, gritando e cortando-se com pedras. Olha como é que estava a vida desse irmão, né? Quando viu Jesus de longe, correu e o reverenciou. E gritando com grande voz, diz, o que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormenteis. Olha só como ele recebe Jesus naquele momento, né? E aí Jesus diz o seguinte, espírito impuro, sai do homem. E perguntava-lhe, qual o teu nome? Jesus perguntou para ele, qual o seu nome? E ele diz, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que não enviasse para fora da região. Ora, era apacentada lá, junto ao monte, uma grande vara de porcos. Um grande número de porcos estavam ali. E rogavam-lhe dizendo, envia-nos aos porcos. E isso eram os espíritos que estavam falando através daquele homem. E eram muitos espíritos, eram tantos espíritos que eles deram o nome de legião. Olha só que tormento, que obsessão que esse irmão estava vivenciando naquele momento. E ele diz o seguinte, rogava-lhe dizendo, envia-nos aos porcos para que entremos neles. Ele lhes permitiu, depois de saírem, os espíritos impuros entraram nos porcos e a vara de porcos precipitou-se
despenhadeiro abaixo, para o mar. Cerca de 2.000 e sufocaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. Eles vieram ver o que tinha acontecido. Vindo até Jesus, contemplam o endemoniado. O que tivera legião estava sentado, vestido em perfeito juízo. E eles temeram. Os que viram como aconteceram ao endemoniado, relataram-lhes também a respeito dos porcos. E começaram a rogar-lhe que se afastasse do território deles. Olha só como que eles agiam com Jesus. Enquanto ele entrava no barco, Jesus entrava no barco, aquele que esteve endemoniado, o irmão que fora curado naquele momento, né, rogava-lhe para que se permanecesse com ele. E Jesus disse o seguinte: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ao sair, ele começou a proclamar em Decápolis quantas coisas Jesus lhe fez, e todos se maravilhavam. Essa é a passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Então, olha só que interessante, né? Essa mensagem. A gente percebe uma situação realmente deplorável daquele irmão, que estava ali vivendo de uma forma muito desafiadora, muito ruim, muito difícil realmente. Ele era realmente um obsediado, ele estava ali muito adoecido mentalmente, e, como é narrado na passagem, ele era obsediado por muitos espíritos, por vários espíritos. Então ele foi colocado a par da sociedade, morando nas cavernas, morando nos sepulcros, porque ele não conseguia mais conviver. Tamanha a sua obsessão, tamanha a sua dor, o seu sofrimento, a sua enfermidade mental, moral, espiritual. E esse irmão, ele passou por muitos desafios. Como a gente percebeu, ele era amarrado, acorrentado, e mesmo assim, ele conseguia quebrar, ele conseguia romper aquelas amarras, ele começava a se cortar com pedras, se automutilando. Então, realmente, ele estava num nível muito grande de adoecimento mental. E Jesus, nosso querido mestre e o grande médico das almas, ele ia sempre em busca dos necessitados, né? Pois ele mesmo, certa vez, ele disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, Jesus ele ia ter com os doentes, mas não era apenas os doentes do corpo físico, eram os doentes da alma, os doentes que realmente precisavam de uma cura mais profunda, uma cura espiritual, uma cura da alma, uma renovação. Então, quando a gente fala, né, como aqui na passagem de Emmanuel, quando ele começa aqui no primeiro parágrafo, ele diz: eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado, que recuperara o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Então a gente percebe que Jesus, ele curou aquele endemoniado. Endemoniado que eles trazem para a gente no Evangelho, né? A doutrina espírita nos explica que é um irmão que estava num estado de obsessão. Um estado de obsessão muito grave, muito difícil, né? Um estado já de subjugação, que estava vivendo uma situação muito realmente difícil. E Jesus, ele cura esse obsediado, esse endemoniado daquela legião. E quando a gente fala de cura nesse momento, o que significa essa cura, né? Jesus, na verdade, ele é um facilitador da cura. Ele chega para oferecer a ajuda, ele chega para oferecer o lenitivo, com a sua qualidade moral, com a sua capacidade moral, com a sua desenvoltura, né, de tamanha envergadura moral, ele consegue ser um facilitador desse processo da cura na vida de muitas pessoas, como a gente via narrado nos evangelhos. E com esse irmão não foi diferente. Jesus chega até ele para ser esse facilitador da cura. E o que significa essa cura? Na verdade, a gente entende essa cura como sendo o restabelecimento do equilíbrio. Aquele irmão se via numa condição deplorável, desumana, de adoecimento mental. Esse obsediado, na verdade, ele estava num nível de perturbação mental tamanha, um verdadeiro adoecimento mental. E ele não conseguia mais controlar os seus pensamentos.
Ele não conseguia mais ser dono dos seus próprios pensamentos, tamanha influência negativa que ele recebia, de irmãos também menos esclarecidos, de irmãos também que passavam por processos de adoecimento mental, só que no campo espiritual. Então, esse irmão, através dos seus pensamentos viciosos, ele se viu ali num ciclo vicioso de pensamentos, de sentimentos, e todo pensamento e sentimento nos leva a um comportamento, nos leva a uma atitude. E se meu pensamento está negativo, se meus sentimentos estão negativos, com certeza os nossos comportamentos, as nossas atitudes vão ser de igual maneira, também negativos. E nesse momento, quando a gente fala de pensamentos viciosos, de pensamento no erro, esse erro, na verdade, significa ações contrárias à lei de Deus. Porque o nosso parâmetro, né, de erros e acertos, que é bom ou que é mal, é embasado nos desígnios de Deus, nas leis de Deus, nas leis divinas que Jesus nos trouxe. Então, quando eu faço mal para alguém ou para mim mesmo, é quando eu estou agindo contra as leis de Deus. Quando eu cometo um erro para alguém ou para comigo mesmo, é quando eu estou agindo ao contrário das leis de Deus, né? E a gente percebe que a lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei de justiça, de amor, de caridade, né? Então a gente está errando quando a gente está agindo contra essa lei de amor, quando a gente está agindo contra o amor. Mas não esse amor filosófico, esse amor poético, mas sim um amor essência, um amor energia, um amor vida. Como o apóstolo, o evangelista João, né? Ele fala muito bem para a gente, ele traz esse significado de Deus de uma forma muito maravilhosa, que eu gosto muito particularmente, que ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando a gente age de uma forma contrária a esse amor, a gente está agindo de uma forma contrária às leis de Deus. Então, a gente está agindo de uma forma contrária à nossa própria essência. Então, todas as vezes que eu ajo dessa maneira, provavelmente eu estou cometendo erros, e esses erros acabam sendo vinculados ao meu perispírito, à minha mente, às minhas emoções, a toda a minha biologia também, a minha fisiologia, ao meu corpo. Então, tudo isso fica impregnado nesse emaranhado de pensamentos, sentimentos, emoções, no meu lado moral, espiritual, psíquico. Então, a gente acaba criando essa atmosfera negativa. E esse irmão, né, entre parênteses, endemoniado, que estava obsediado, ele estava vivenciando nessa situação, numa atmosfera negativa, numa atmosfera prejudicial. E ele não conseguia sozinho, por mais que se esforçasse, se libertar desses grilhões, que ele estava se libertando dos grilhões físicos, que prendia seus braços e suas pernas. Só que ele não conseguia se libertar desses grilhões morais, desses grilhões espirituais, que estavam permitindo que ele estivesse preso em todo esse emaranhado ali espiritual. Então ele precisava de ajuda, ele precisava de amparo, ele precisava de um auxílio. E no primeiro momento, quando ele viu Jesus chegando ali naquele ambiente, chegando ali naquele lugar, rapidamente aquela legião que estava obsediando não queria que ele se aproximasse de Jesus, porque eles sabiam do potencial curador de Jesus. Eles sabiam desse potencial crístico do mestre e que ele poderia curá-lo realmente, ajudá-lo, sendo facilitador na sua cura. Então, no primeiro momento, eles quiseram barrar que esse irmão se aproximasse de Jesus. Só que Jesus ele tem uma aura em volta dele que atrai realmente as pessoas. E aquele irmão se sentiu mesmo assim atraído, né? E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus pergunta, né, o nome, qual é o seu nome? E aquela legião de espíritos que estavam ali obsediando aquele irmão diz, legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E realmente tinham muitos irmãos ali na mesma vibração. Muitos irmãos ali estavam se retroalimentando daqueles pensamentos, daqueles sentimentos negativos. Eles se conectaram, se vincularam diante dessa mesma sintonia, dessa mesma vibração. Então, eles estavam se alimentando nesses pensamentos errôneos. Então, Jesus chega para esses irmãos, para esses companheiros, e estende a mão.
E Jesus, naquele instante, que ele oferece a ajuda, que ele oferece o auxílio, ele faz esse trabalho do facilitador. Jesus chega para eles e fala: sai, espírito impuro. Mas quando Jesus dá essa ordem, Jesus está usando ali todo o seu potencial, né, crístico naquele momento, mas Jesus também está dando oportunidade para aquele irmão se permitir essa cura, se permitir essa transformação. Porque esse é um ponto importante. Toda transformação, toda renovação, todo processo de cura, ele, em primeiro momento, ele tem que partir da vontade, do querer, da decisão daquele que quer ser curado, daquele que precisa ser curado. Então a gente percebe que Jesus chegou naquele lugar, mas aquele irmão, ele saiu da caverna onde ele estava, ele saiu do sepulcro e foi em direção a Jesus. Então a gente percebe que teve esse movimento íntimo daquele companheiro, que teve esse esforço inicial para chegar ali, para se colocar à disposição da cura. E esse movimento é importante para todos nós. Quando a gente traz isso para a nossa vida, quando a gente traz isso para a nossa realidade, seja qual for a transformação, a mudança que nós queremos realizar na nossa vida, é imprescindível que a gente dê o primeiro passo. A gente precisa decidir mudar. A gente precisa desejar essa mudança. E a gente precisa se comprometer com esse processo de mudança. Porque nenhuma mudança é fácil. Nenhuma mudança é simples. Nenhuma mudança, às vezes, é gostosa de se fazer, de se realizar. Imaginemos nós, hoje, a gente está na nossa casa, nos nossos lares, e a gente precisa fazer uma mudança para uma outra casa. Não gera um desconforto? A gente não precisa ali, gera uma certa ansiedade, que a gente precisa arrumar as coisas, a gente precisa pensar, planejar o que a gente vai fazer, o que vai levar, arrumar tudo, limpar outra casa, arrumar as coisas. Não é verdade? Então a gente precisa, para toda mudança, gera um certo desconforto. Tem um desafio a ser enfrentado, a ser vencido, para realizarmos essa mudança. E a mudança moral, espiritual, essa reforma íntima é da mesma forma. A gente precisa se esforçar, a gente precisa realmente ter esse comprometimento com o processo da transformação. Que às vezes a gente olha lá na frente, né? O objetivo final. Não, eu quero me tornar um Chico Xavier, um Divaldo, quero me tornar Jesus. Não é verdade? Só que entre essa meta e o agora, nós temos uma jornada a trilhar. Nós temos uma caminhada pela frente. E se a gente focar apenas no resultado, a gente esquece do hoje, do agora, daquilo que a gente precisa fazer hoje para alcançar esse resultado. Então a gente precisa se comprometer com o processo. A gente precisa se comprometer com um caminho. E esse caminho é feito de atitudes diárias. E esse processo é feito de realizações diárias na nossa vida. Então esse irmão, ele mostrou que em primeiro momento, ele fez esse movimento íntimo de buscar o auxílio, de buscar a cura. E Jesus estava lá, de mãos estendidas, para poder ajudar, para poder auxiliar, para ser um facilitador de transformação na vida daquele irmão. E Jesus, então, como diz Emmanuel aqui, ao seu toque divino de amor, curou aquele homem. Olha que interessante também. O que Emmanuel menciona aqui nessa passagem. Ao toque divino do amor, Jesus curou aquele homem. Quando a gente falou de cura, a gente disse que cura é restabelecer o equilíbrio, certo? E aí a gente falou que o endemoniado, na verdade, era o obsediado, que estava ali sofrendo um processo grande de perturbação mental, que estava passando por um processo de adoecimento mental, e que para ele curar esse adoecimento, ele precisava se restabelecer, se reequilibrar. Ele precisava, então, fazer uma mudança de pensamentos, uma mudança de sentimentos, uma mudança de comportamentos, né? Que se equilibrasse novamente a essa lei de Deus, equilibrasse e estivesse de acordo agora com essa lei de Deus, que na verdade é o amor. Então Jesus, como é, né, o nosso mestre, modelo, guia, governador do planeta Terra, Jesus, ele é o amor encarnado,
Então, Jesus ele veio para nos ensinar a amar, não só através de palavras, mas principalmente através do seu exemplo. Então, Jesus ele já manifestava esse amor, essa essência, de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila e clara, porque fazia parte realmente dele. E ele transbordava esse amor. Então, Jesus, com seu toque divino de amor, restabeleceu a saúde, restabeleceu aquele irmão, restabeleceu, colocando ele novamente diante da lei de amor. E ele foi curado. Olha só a importância do amor nas nossas vidas. Não é verdade? Como a gente disse, não é o amor filosófico, poético, mas é o amor verdadeiro, o amor essência. O amor que a doutrina espírita prega para a gente, que é aquela lei que rege todos os universos. É aquele amor que é realmente responsável pela nossa transformação, pela nossa mudança, que a doutrina traz para a gente, que fora desse amor, a caridade, não há uma salvação, ou seja, não há transformação, mudança, libertação de nós mesmos. Então, a gente começa a entender o quanto realmente esse amor é importante, o quanto realmente nos conectarmos com essa verdade divina é importante, o quanto realmente nós precisamos despertar os nossos olhares, despertar a nossa consciência de que nós trazemos em nossa essência esse amor e que nós somos esse amor, fazemos parte desse amor divino, mas que a gente precisa se conectar com ele. A gente precisa, a cada dia, a cada momento, ir resgatando esse amor. Conectando conosco mesmo, com o nosso íntimo, agindo e manifestando esse amor no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, Emmanuel continua dizendo o seguinte, que o restabelecimento desse equilíbrio é a mudança de mentalidade, é a mudança de padrão vibratório, é a mudança de comportamento que faz com que a gente realmente realize essa cura, realize essa transformação e essa reforma íntima. Então, hoje, se a gente parar e pensar na nossa vida, se a gente precisa realmente curar alguma coisa em nós, se a gente precisa realmente resolver algo dentro de nós, algum conflito, a gente precisa olhar para os nossos pensamentos, olhar para os nossos sentimentos, olhar para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos e começar a avaliar como estão os nossos pensamentos, como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações no dia a dia. E realmente sermos sinceros conosco mesmo. Fazer aquela autoanálise que Santo Agostinho nos recomendou. No final de cada dia, sentar, olhar ali para o meu dia, olhar ali para cada situação do meu dia e perceber onde que eu cometi algum erro, onde que eu cometi algum deslize para comigo mesmo ou para com o próximo. E o que eu posso fazer para reparar essa situação? O que eu posso fazer para restabelecer talvez esse vínculo? O que eu posso fazer realmente na prática para mudar essa situação de alguma forma? Será que eu preciso mudar o meu pensamento, a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar a vida, a minha forma de perceber as coisas que acontecem comigo? Será que eu preciso mudar a minha mentalidade? Será que eu preciso mudar um pouco o meu padrão vibratório? Será que eu estou um pouco mais negativo, mais pessimista, mais desesperançoso? Será que eu não tenho que alimentar mais a prática da oração, da caridade? Né? A meditação também é muito bom, muito importante. Então, através desses comportamentos, através dessa autoanálise, a gente tem a possibilidade de mudar essa nossa vibração, mudar esse nosso padrão vibratório, mudar a nossa mentalidade. E quando a gente começa a positivar os nossos pensamentos, quando a gente começa a positivar os nossos sentimentos, com certeza as nossas atitudes serão mais positivas. Os nossos comportamentos se darão de uma forma mais positiva. E isso vai nos beneficiar em primeiro momento. Porque quando Jesus fala para a gente, o mandamento maior, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, na verdade Jesus está falando para a gente amar, né? E todas as vezes que nós amamos, os primeiros beneficiados pela manifestação desse amor somos nós mesmos. Todas as vezes que nós praticamos algo de bom para alguém, os primeiros beneficiados somos nós. Hoje em dia, até a ciência já comprova isso. De que todas as vezes que a gente age com amor, com benevolência com alguém,
dispara uma cascata de hormônios positivos no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro. E isso nos traz uma sensação de felicidade, de bem-estar. Então, por isso que é tão gostoso, tão prazeroso quando a gente faz alguma tarefa na caridade, ajuda alguém, porque nós verdadeiramente somos os primeiros a sermos beneficiados. E todas as vezes que a gente se abre para a manifestação do amor, que a gente manifesta o amor de alguma forma, nós estamos abrindo ao mesmo tempo o fluxo para recebermos esse amor. É uma reciprocidade divina, não é essa que a gente está inserido, que é sem igual. Então, é através realmente dessas ações que a gente vai se modificar, que a gente vai se transformar. E é interessante que Emmanuel ele continua dizendo o seguinte, que após a cura, né, esse irmão ele recebeu a cura de Jesus naquele momento. Após a cura, ele se sentia atormentado. E tinha ali, estava com incompreensão e rogava ao Senhor que lhe permitisse demorar ao seu lado, estar com ele, para aproveitar ali a sublime companhia. E olha o que Jesus recomenda para ele. Não lhe permito, e procure os seus, para anunciar os benefícios recebidos. Olha que interessante essa passagem, né? Aquele irmão ele foi curado, aquele irmão já tinha recebido ali a bênção, né? O auxílio, só que ele se sentiu atormentado, porque provavelmente ele já estava por muitos anos, por muito tempo, diante daquela enfermidade, diante daquela situação mental negativa, diante daquela atmosfera mental ali, daquela psicosfera, né? Negativa. E quando ele foi tirado daquele ambiente, daquela situação mental, ele se sentiu perdido. Ele se acostumou tanto tempo a vivenciar aquela situação que ele não sabia mais viver fora dela. Ele falou, e agora? Né? Fui curado. Não vivo mais esse processo doloroso, esse sofrimento, essa dor, essa doença, essa obsessão, não vivo mais isso. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Aí ele falou, opa, deixa eu ficar com você, Jesus. Não tem outro jeito. O Senhor me curou, então agora deixa eu ficar com você aqui. Deixa eu seguir junto, aproveitando aqui da sua companhia. Aliás, né, quem não gostaria de estar na presença de Jesus, ali caminhando com Jesus, do lado do mestre? Não é verdade? Não julga esse irmão, não. Não estava errado, não. Só que Jesus vira para ele e fala, não. Você recebeu a cura, você recebeu a bênção, você recebeu a transformação. Agora vai lá e comunica para os seus os benefícios que você recebeu. O que você vai fazer aqui do meu lado? Vai lá agora fazer a tua parte. Olha que interessante isso, né? E aí a gente percebe que após a cura, depois dele estar reequilibrado, ele se sentiu completamente sem saber o que fazer. E aí, essa sensação de não saber o que fazer após a cura, quase que voltou ele para a zona de conforto. Quase que ele retornou ali para acomodação. Ah, recebi a cura, tá, então vou ficar aqui do lado de Jesus, tá tudo bem e tal. Mas Jesus não permitiu. Porque Jesus, ele não ensinava apenas, Jesus transformava. Então Jesus, ele dava o auxílio, né? Ele era um facilitador do caminho. Jesus, ele oferecia ajuda ali, o auxílio, mas depois ele falava para a pessoa, para a gente, né? Vai lá e faça a tua parte, vai caminhar agora, você está curado. Não adianta ficar aqui do meu lado, né? Você recebeu o que você precisava, agora faz a sua parte. E aí Jesus fala para ele, procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Aquele irmão já estava longe da família, dos amigos, do meio do convívio social há muito tempo, porque ele estava doente e ninguém conseguia mais cuidar dele. Então ele estava afastado completamente. E todo mundo achava que realmente ele não tinha mais jeito, não tinha cura. Mas após essa cura recebida, o que Jesus fala para ele? Vai lá agora e volta nos seus. Procura os seus. Então, esse ato de ir procurar os seus, na verdade, foi um convite para ele se inserir novamente no seu agrupamento, na sua família, na sua conexão social ali que ele tinha, né? Para ele se colocar também à disposição, para ele ter a oportunidade também de auxiliar, de ajudar, de se tornar útil para aquele meio onde ele vivia. Anunciar-lhe, na verdade, era ele realmente compartilhar, ajudar, servir. Não era só para falar, olha aqui, estou curado, Jesus me curou, Deus me curou, estou bem. Não era só isso que Jesus estava falando para ele. Esse anunciar-lhe, Jesus estava convidando ele a agir,
Não era só falar, era se colocar ali em utilidade, para ele servir, para ele ajudar, também ali onde a comunidade que ele estava inserido. E esses benefícios recebidos? Então, a gente percebe que quando ele recebe esses benefícios, quando ele recebe ali, ele consegue, né, se transformar, a gente percebe que ele tem uma oportunidade também de transformar outras pessoas, de auxiliar na transformação de outras pessoas. Porque uma alma transformada pode auxiliar na transformação de outros. Ninguém muda ninguém, mas pessoas podem inspirar pessoas a se transformarem, a se modificarem. A gente não consegue chegar ali no outro e mudar o outro. Mudar o pensamento, mudar o sentimento, a gente não consegue fazer isso. Mas nós temos a possibilidade de inspirar outras pessoas à mudança, de sermos também facilitadores, talvez, na jornada de outras pessoas, para que ele tenha força, inspiração, talvez, ajuda, apoio, amparo, incentivo, para que ele possa também realizar a sua mudança. E foi esse o convite que Jesus fez para esse irmão. Vai lá agora, anuncie os seus benefícios que você recebeu. E para ele realmente sair de perto de Jesus e voltar para o meio, né? Seu meio social, sua família, amigos, enfim, ele precisava agora, nesse momento, de ter a coragem da fé, que a doutrina espírita traz para a gente, que o evangelho traz para a gente. A importância da coragem da fé, né? Ele recebeu uma transformação, ele recebeu uma mudança. O que ele precisava? Confiar nessa mudança, confiar em si mesmo agora, para que ele pudesse também agir, para que ele pudesse também servir com o Cristo. Ele queria caminhar com Jesus, ficar ali juntinho do mestre. Só que o mestre falou, não, você vai servir comigo. É diferente, né? Então, nesse momento, a gente percebe que o aprendiz, né, ele precisa assumir seus compromissos com o Cristo. Ele recebeu a cura, ele recebeu a transformação, ele recebeu a mudança. E o que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer com esses benefícios recebidos? Ele tem que pegar isso e colocar em prática, né? Como a gente comentou no início, como a gente falou no início. O que serve para a gente de buscarmos apenas informações? O que serve para a gente buscarmos apenas conteúdo, conhecimento, se a gente não coloca em prática? Então, ele recebeu ajuda, ele recebeu o amparo. Agora, ele precisa honrar tudo isso que ele recebeu. Honrar a Deus, honrar ao Cristo, significa, na verdade, participar da obra do Criador. E qual é a obra do Criador? Instalação do reino dos céus na terra. Ou seja, ajudar na mudança, na transformação da humanidade, né? Através do amor, do bem, da justiça, da caridade. Então, essa é uma forma da gente honrar a Deus, honrar a Jesus. Se a gente recebe um benefício de Jesus, a oportunidade que a gente está recebendo é um convite de honrarmos a Deus através de levar adiante essa mensagem de transformação, de levar adiante essa mensagem de cura, de reequilíbrio, enfim. Através de ações, através de palavras, através de gestos, através de auxílio, de amparo, trabalhos na caridade, enfim. E é interessante que que Jesus fala para ele que ele é para retornar para os seus. Mas a gente fala, mas os meus, não tem família, não tem amigo. A gente às vezes comenta algumas coisas assim, né? E aí Emmanuel traz esse pensamento para a gente. Servir aos seus, estar junto dos seus, na verdade, às vezes não é a sua família direta, né? Mas pode ser a sua família indireta, pode ser os parentes, pode ter vizinhos, companheiros, colegas de trabalho, enfim. Qualquer lugar onde nós estejamos inseridos, nós temos a possibilidade de agir, de realizar alguma coisa de forma positiva nesse ambiente. A gente tem a possibilidade de interferir positivamente no ambiente onde a gente está inserido. Então, aquele que recebe a luz do Senhor, aquele que recebe o amor do Senhor, aquele que recebe a misericórdia, a ajuda, o amparo, em gratidão àquilo que recebemos, nós temos o dever de servir. Onde nós formos chamados, onde nós estivermos, seja onde for. A gente precisa demonstrar essa renovação íntima. A gente precisa demonstrar essa renovação de si mesmo
através das atitudes pautadas no amor, na justiça, na caridade, na humildade. Porque através dessas atitudes, através dessas ações, a gente vai estar reafirmando, né, a nossa transformação, a gente vai estar, na verdade, alimentando ainda mais essa mudança. Porque toda mudança, para ela realmente ser verdadeira, a gente precisa alimentá-la. Não adianta a gente, às vezes, falar assim, eu estava bem, aí eu consegui me transformar, melhorei um pouquinho, mas eu deixei de fazer tudo aquilo que eu fazia. Eu deixei de ir no centro, deixei de ajudar na caridade, deixei de fazer trabalho no bem, eu deixei de participar do kit, do enxoval das crianças, da cesta básica, né? Então, a gente precisa, para alimentar essas mudanças, alimentar esses novos comportamentos, a gente precisa continuar realizando as tarefas. A gente precisa continuar realizando as ações pautadas no bem, no amor, na caridade, para que isso realmente vire uma real transformação dentro de nós. Para que isso realmente se torne uma mudança verdadeira no nosso íntimo. E a gente consiga vivenciar isso de uma forma espontânea. Porque a espontaneidade, ela só se dá através das disciplinas, das repetições, que muitas das vezes são feitas de uma forma até forçada. Mas é assim que acontece. A gente repete um comportamento até que ele se instale novamente. Esse comportamento na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa vida. Então, são através dessas repetições que a gente vai se reprogramando. E a gente está aqui, nessa encarnação, nessa atual encarnação, para a gente se reprogramar para Cristo, para a gente se reprogramar para Deus, para a gente se reprogramar diante do homem novo, do homem de bem, como a doutrina traz para a gente. E essas reprogramações são feitas através dos pensamentos que alimentamos, dos sentimentos que alimentamos e das atitudes que realizamos, dos comportamentos que nós temos. Então, quando a gente reforça esses pensamentos positivos, quando a gente reforça as nossas crenças positivas, quando a gente reforça os sentimentos positivos e as ações e os comportamentos, a gente está alimentando uma real mudança, uma real transformação. E quanto mais isso fica fixo dentro de nós, mais fácil vai sendo a nossa jornada no rumo do bem, no rumo desse amor que Jesus nos traz como modelo de transformação, de cura, de renovação, de evolução moral e espiritual. Então a gente precisa realmente usar esse conjunto de situações para fazer uma transformação verdadeira. E esse conjunto de informações são pensamentos, sentimentos e ações que a gente precisa positivar, que a gente precisa alinhar, né, com o Evangelho, com a doutrina espírita, para que a gente realize isso na nossa vida de uma forma constante. Porque essa ação no bem, no amor, na caridade, ela tem que ser uma ação direcionada para esse sentido, porém constante. A gente não pode parar. A gente precisa sempre estar alimentando isso no nosso íntimo. Porque aí sim, a gente vai fazer realmente transformações verdadeiras dentro de nós. Então, a sublime recomendação, como é o título desse capítulo do livro Vinha de Luz, qual seria então essa sublime recomendação? De que a gente busque se transformar, de que a gente busque se renovar intimamente, através de pensamentos, através de sentimentos, palavras, ações, e que através dessa mudança, dessa transformação, a gente utilize ela para também estar auxiliando outras pessoas nessa jornada de transformação. Para que a gente possa também estar amparando, auxiliando, nos conectando com outras pessoas, para também sermos facilitadores na jornada de alguém. Porque nós fomos criados para viver em sociedade. Nós fomos criados para viver conectados uns com os outros. Nós fomos criados para nos apoiarmos, dar o suporte uns aos outros. Então é importante que todo bem que eu percebo, que eu recebo na minha vida, eu possa compartilhá-lo com outras pessoas. E que, na verdade, a própria ciência hoje em dia já comprova que a felicidade que nós tanto almejamos para a nossa vida, ela está justamente no compartilhar. Nós somos felizes quando nós ajudamos aos outros. Nós somos verdadeiramente plenos e felizes quando a gente se sente útil para o mundo, para as outras pessoas, ajudando, servindo, amando.
Isso nos traz realmente a sensação de felicidade, de paz interior, que nós tanto almejamos para a nossa jornada. Então, meus irmãos, essa é a reflexão, essa é a mensagem que a gente gostaria de trazer para a gente na noite de hoje, nosso querido Emmanuel. Então, essa é para a gente a sublime recomendação. A busca da paz, da felicidade, ela está realmente na nossa mudança íntima, positivando pensamentos, sentimentos, ações, ajudando, servindo e amando o próximo. Nesse momento, eu vou convidar os companheiros para que a gente possa fazer a nossa prece para finalizar a nossa tarefa de hoje. E nesse momento, Senhor, agradecemos imensamente a Ti por essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando no Evangelho, na doutrina espírita, nas suas leis, essas orientações que tanto nos ajudam para a nossa transformação, para a nossa renovação, que nos ajuda a deixar para trás o homem velho, cheio de dificuldade, em busca do homem novo, com mais virtudes, com mais vontade de ajudar e servir na sua obra. Senhor, obrigado por todo amparo, todo apoio, auxílio e bênção que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Obrigado pela misericórdia que tem por nós, mesmo pequeninos ainda, com muitas imperfeições, mas o Senhor nos oferece a oportunidade de amar, de servir diante das tuas leis. Muito obrigado, Senhor, por estar presente nas nossas vidas e por nos inspirar, nos encorajar a seguirmos adiante, com esperança, com fé, com coragem. E, Senhor, pedimos nesse momento, encarecidamente, abençoe o nosso planeta, que está passando por tantos desafios, Senhor. Abençoe a todos os irmãos que estão enfermos, nos hospitais, em seus lares. Abençoe a todas as famílias, Pai, que estão passando por processos dolorosos de luto, de dor, de sofrimento. Abençoe e ampare a todos, Pai, para que reine a sua paz e o seu amor dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.